Shalom, Haverot, é algo que nós devemos falar, né? Estou falando aqui neste final do ano de 2023. Algumas pessoas ainda pensam que é a mesma coisa, né? Ser legalista e ser romanista, né? De ser adepto à Torá e de ser adepto às obras da lei, né? Como se fosse a mesma coisa. Mas vamos aqui ver, né, a questão de que está nos sendo proposta justamente sobre este assunto, né, que é muito bom. E nós vamos falar sobre a Torá é diferente de legalismo. Totalmente, certo? Totalmente diferente. Vamos para aqui, com uma breve introdução. Mas antes, né, curta, compartilhe, comente. Faça o triplo C, né? Faça um triplo C aí. C, curtir. C, compartilhar. C, comentar, né? Qualquer comentário ajuda. Curtidas fazem o vídeo ganhar mais atenção, né, no YouTube. A criptografia entende isso, o robô entende isso, que vai colocar o vídeo mais em evidência. Se você quiser ajudar o canal, tem o QR Code. Fiquem à vontade. Tudo será aplicado no canal e algumas doações também, né? Vamos fazer isso. Bom, vamos lá. Alguns pensam que a igreja não pode ser judaizada, né? Então ele já começa dizendo, não, porque, né? A igreja, ela é... Você não pode judaizar a igreja, né? Aí esquece que Paulo judeu, Yeshua judeu, né? Judeu em termos gerais, sem se referir às tribos, né? Então, na verdade, a igreja, eles deveriam dizer, vamos desromanizar a igreja, porque a igreja é romana, né? Por isso, né? É por isso que confessa o pecado com essa afirmação, né? Então, a palavra igreja, na verdade, é querilá. Da raiz hebraica, kahal, que significa congregação, assembleia, igreja. E essa palavra aparece em Gênesis, Bereshit, e no Sinai também. Então, veja, a quem ele se refere que é igreja? Na verdade, congregação, assembleia e igreja são a mesma palavra, então eles estão se referindo primeiro a Israel. Então, logo, quando vão fazer a entrega o Eterno foi fazer a entrega da Torá, ele entrega a Torá e aí ele vai mostrar a primeira reunião de pessoas ali. Só que quando chega em Irmeiahu, Jeremias, ele vai dizer, 31, do 31 ao 33, ele vai dizer que justamente quem vai ter uma aliança ali, não nova, e sim renovada, né? É que nem um casal que estava casado, aí ele diz, eu briguei com ela e me separei de corpo, né? Então a aliança está ali, está comprometida e tudo mais. Mas você pega e diz, mas eu quero voltar para minha esposa. Foi uma nova aliança? Não, foi uma aliança renovada e tudo dá certo ali, né? Bendito seja o Eterno por isso. Então, não tem o menor sentido quando as pessoas falam, não pode judaizar a igreja. A igreja tem uma Bíblia, ela é judaica. Você usa a Bíblia com a palavra dos apóstolos, com a palavra de Moisés, faz campanha em cima de livro de profetas, você tem uma raiz, uma prática judaica ali, né?
Então, sempre que aparece na história algo, devemos buscar a origem. Isso é muito importante. Mas muitos têm medo de aceitar a verdade, por isso vai desconstruir toda a estrutura da fé daquela pessoa. Aí preferem a mentira e a ilusão. A verdade é que a aliança antiga foi feita com os filhos de Jacó e posteriormente com Israel. Qual é a diferença? Os filhos de Jacó são filhos biológicos, recebem a promessa através de Abraão e Israel ao que tinha saído junto com os estrangeiros, certo? Aliás, os estrangeiros juntos com Israel. Então, lá em Números Bamidbar 11:4, vocês vão ver isso. Posteriormente foram incluídos os gibeonitas também, como Israel, né? Josué 9:15. Logo, na verdade, não devemos tornar a pessoa, a nossa fé, legalista, com peso de halahá. O que é halahá? É atos jurídicos de rabinos que lhe ensinam como praticar a Torá. Só que dificultam, muitos deles, os mandamentos, ordenanças de opiniões humanas ali, dificultam os mandamentos. Você cumprir os mandamentos. Claro, tem que ter alguma instrução dessa halahá, certo? Mas tem, por exemplo, você não pode comer carne com leite, né? Aonde diz isso na Torá? Em canto nenhum. Então a halahá chega com uma explicação e diz: olha, você não pode porque não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. Mas o que está falando ali? De carne cozida no leite, né? Carne ali cozida no leite da própria mãe, uma questão de ética, né? E ali a carne permaneceria crua, daria um sabor por causa do leite, sim. Mas Abraão, ele serve coalhada e queijo antes do cabrito, né? Então, como é que não pode? Então tem que especificar. Olha, serve o leite antes, logo a gente entende que pode, pela própria Torá está dizendo. O Abraão serviu leite, coalhada, antes do cabrito. Aí mandou fazer um bolo. O bolo não leva leite também? E o cabrito não foi comido junto? Então, é isso que a gente tem que ver, sempre examinando pela Torá. Então, embora, né, alguns segmentos, se vocês forem para a sinagoga, vão ter que praticar, porque a maioria já discutiu isso, já determinou isso, e é a regra. Quando você vai ver lá o estatuto da sinagoga, é que nem o da igreja. Você chega para uma igreja pentecostal, eu não vou denominar nome aqui, mas você chega para uma igreja pentecostal e tem um estatuto, um regimento interno, você diz, ó, eu quero saber para me ver se eu concordo com tudo que está aqui. E se alguma coisa você discordar ali, você diz simplesmente, não, eu vou congregar, mas não quero ser membro. Né? Porque senão você vai ter a obrigação de fazer aquilo dali. Sabendo que você não vai poder pregar também contra aquilo dali. Né? Então fica complicado você ficar num lugar onde vai desconsiderar totalmente a lei. Né? Então, cumprimento do mandamento e nem romanizar, certo? Então, mas não pode dificultar o cumprimento do mandamento e nem romanizar. Que, na verdade, devemos desromanizar a nossa fé, que a minha já foi, né, anos atrás, a cada dia. Eu já retirei, mas se achar alguma coisa ainda, eu deverei retirar, certo? Então, vejamos alguns textos. Shaul, né, ele vai dizer, usar alguns termos que ele pegou emprestado, e ele vai dizer aqui da seguinte forma: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para com as pessoas que estão, olha só esse termo, debaixo da lei. Aí a pessoa pensa que debaixo da lei é a lei de Moisés. Então, quem pegar uma Bíblia, Almeida, NVI, que vier esse termo, esse daí não é a lei de Moisés. Essa lei é a segunda lei que vocês podem conferir lá, que Yeshua teve um embate com os fariseus em Marcos 7, que está falando da lavagem das mãos,
E Mateus, se eu não me engano, capítulo 15, ele vai dizer que vocês transgridem, os seus discípulos transgridem a lei dos anciões que estão comendo sem lavar as mãos. Então, a lei dos anciões é a tradição, certo? Ali. Então, é a primeira lei que tem ali. Aí Yeshua disse, vocês fazem coisa pior, em outras palavras, né? Parafraseando. Vocês quebram a lei do Eterno, dizendo que o que é para ser dado ao pai e à mãe, dissesse se é corban, aí vocês transgridem. Assim vocês anulam o mandamento de Deus. Quando ele diz assim, o mandamento de Deus anula o mandamento de Deus, Yeshua está falando que por causa da tradição deles, eles estão anulando o mandamento de Deus. Então, eles não faz sentido de eu dizer que a lei é boa, perfeita e agradável, e ao mesmo tempo dizer que ela é maldito aquele que pratica ela. Não faz sentido, certo? Mais à frente a gente vai ver isso. Então, a palavra em grego para debaixo da lei é hiponomos. Nomos é a palavra para lei. Mas quando vem esse hipo, é sujeito à perversão legalista. Então, é um legalismo da lei, que é o quê? É a halahá, é a interpretação humana. Por isso que Paulo vai falar em toda a carta de Romanos, ele vai falar, para que vocês não fiquem escravos da opinião humana. O que ele está querendo dizer? Dos rabinos. Vocês não podem ficar presos a essa interpretação rabínica, porque pela lei, o Eterno diz que é para praticar os mandamentos, e se vocês não praticarem a lei, vocês estão debaixo de maldição. E se vocês praticarem só a tradição, também estão debaixo de maldição. Né? Paulo deixou isso bem claro em Gálatas. Mas a gente vai ler isso daqui. A fim de ganhar os que se encontram debaixo da lei, na perversão legalista, ou seja, a fim de ganhar, de conquistar os judeus que estavam presos na lei rabínica. Certo? Então, eles estavam falando, o Paulo estava dizendo, olha, tem que tirar ele desses excessos de tradição, não que a tradição seja ruim, tem texto que Paulo fala, pratiquem a tradição do jeito que a gente passou para vocês. Então, tem tradição que é boa, mas tem uma tradição que dificulta o mandamento, e essa você deve descartar. A fim de ganhar os que se encontram debaixo da lei, hiponomos, perversão legalista, embora debaixo da lei, perversão legalista da lei, eu não esteja. Ele já não estava mais praticando, né? Para ganhar os que estão debaixo da lei, da perversão legalista, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei, anomos, ou seja, sem lei, pecaminoso, ilegal, perverso, não lei. Eu vou viver a graça sem a lei, né? Então é anomia. E anomos, esse A é não, e a palavra para iniquidade é justamente isso, não lei. Né? Então, desrespeito pela autoridade, anomos, né? Autoridade adequada usada pelos gentios, aquele em que toda iniquidade tem um que fixa sua morada, Mateus 15, 28, 2 Tessalonicenses 2, 8, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, do Machia. Né? Eu deixei de Cristo porque essa versão ela é cristã. Eu fiz questão de deixar ela assim e colocar o significado do léxico, certo? E isso é um léxico grego. Nem o grego sustenta que a lei é ruim. Mas aqui você veja que a perversão da lei é o hiponomos, é o debaixo da lei, obras da lei. É nesse sentido que são as leis rabínicas. Para ganhar os que estão alienados sem lei. Olha como ele chama a pessoa que não está na lei. Alienados. É uma pessoa que está alienada. Né? Hiponomos é justamente perversão legalista. Não penseis, Mateus 5, 17 e 20, não penseis que vem destruir a nomos e os naviim. Não vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir,
mas cumprir. Faço questão de que vocês olhem aí no léxico o que é cumprir, né? Daqui a pouco eu vou colocar aqui, mas dê uma olhadinha, pause o vídeo e olhe. É cumprir, olhe o léxico, é cumprir individualmente. Não é só Yeshua, é cada um de nós. É dar plenamente o sentido, é completá-la a cada vez. Por quê? Em verdade vos digo que até o céu e a terra passem. Já passou? Não. De modo nenhum passará da lei. Um só i ou um só tio. Que não é, na verdade, esse i aqui adequado. Seria um iode. Né? Iode é. E um menor traço da lei é o que ele botou aqui, um tio. Mas é o menor traço da lei. Né? Então, você pegando uma semita, já vocês vão ver na do David Stern, né? Inclusive eu estou com ela aqui na mão, vou ler aqui para vocês. 5:17. Mateus 5:17. E ele vai dizer assim, só a parte do iode, né? O iode ou um traço da Torá passará, não passará. Então, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iude ou um traço da Torá passará. Não até que todas as coisas precisam acontecer, tenham ocorrido. Então, vocês vejam, até que tudo seja cumprido. Então, passou algum tracinho da lei fora, foi cancelado o menor traço, nem aqui e nem em outra parte. Então, a lei é diferente das obras, certo? Das obras da lei. Tem obras boas que nós devemos praticar, né? Caridade, etc. Né? Qualquer coisa que violar um destes mandamentos, aqui é a Torá. Por menor que seja, assim também em ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Menor é de sentido de desaparecer, não vai nem aparecer lá, certo? É no sentido de pequeno no meio de uma multidão enorme, né? Então seria no sentido de status, né? Menor no sentido de status. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, por que você acha que as pessoas que estão abrindo para a mentalidade na Torá, eles estão querendo fazer o quê? Estão querendo ser grande no reino dos céus. Mas aí quem decide a posição é o Eterno. Sim, com certeza. Mas o texto aqui está afirmando que vai ser dessa forma, né? Maior e menor. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, né? Então, preste muita atenção nisso daqui, que é muito importante, né? A palavra, ao invés de cumprir o significado de plerosai, é dar preencho, ou seja, preencher, é dar preenchimento, né? Completo cognato, né? Plerô, de pleres, está cheio. Então, é cada pessoa propriamente preencher até a capacidade individual. Olha só, capacidade individual. Ou seja, na medida em que for atender apropriado. Pleto, se tivesse sido abolida, Yeshua diria que iria abolir o que aboliu. E como ele é o Messias, não poderia, pela Bíblia, abolir, nem no presente, nem no futuro, porque o Messias não vem para abolir nada, ele vem para firmar, focar na Torá, certo? E efetuar a salvação substitutiva. Quem violar, no versículo 19, um destes mandamentos, será o menor no sentido de elaristo mínimo, certo? Em tamanho, quantidade e dignidade. Quantas pessoas estão no mínimo ultimamente? Você pode mudar a sua postura. Convido você a mudar. Saia desse romanismo religioso e venha para Jerusalém. A visão, botou o óculos de Jerusalém no Techuvá. Através desses vídeos, você vai ter esta capacidade. Menor, né? Menor seja em tamanho, Tiago 3,4 também. Em valor da gestão de assuntos, sumir, ser baixo, ninguém vê ali, né? No reino dos céus.
Aí Paulo vai falar em Romanos 3, do 1 ao 4, 19 ao 23, o 27, o 28 e o 31 de Romanos. Que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Quando a pessoa fala da circuncisão, teve uma pessoa que chegou para mim e vocês vão rir, né? Talvez alguns vão rir aí, outros vão ficar muito sérios, depende do seu pensamento. Mas uma pessoa chegou para mim e disse que foi substituída pelo batismo, a circuncisão, né? Eu ri, né, na hora. E eu disse, foi por isso, por essas invenções, essas falácias, que eu me distanciei do cristianismo, né? Porque eu não vi que levava a sério a Bíblia, né? Então, no sentido de tá escrito, você sabe que está escrito, mas quer fugir da responsabilidade da prática dela. Então, ela fala claramente, você tem que praticar a Torá. Aí, muita. Então, ela tem uma utilidade, a circuncisão? Muita. Em todo sentido. Primeiramente, porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Pois que, se alguns foram infiéis, algum judeu foi infiel, porventura sua infidelidade anulará a fidelidade do Eterno? Não, de jeito nenhum. Esse de jeito nenhum é Deus me livre, certo? É a mesma situação de dizer Deus me livre. Antes seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão, olha, debaixo da lei, ali a gente viu, estrutura da Torá, né? Debaixo da lei, a perversão, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus, porquanto pelas obras, olha aí que diferença, obras da lei, guarda legalista dos mandamentos da Torá. Então não é a Torá, é as opiniões rabínicas sobre você cumprir aquilo dali. Então, não danificarás as pontas da sua barba. Pronto, que é a ponta da barba. Então tem um debate rabínico sobre isso. Você vai analisar o que se enquadra mais sobre a ponta da barba. A ponta da barba é não deixar a barba, vamos dizer assim, a ponta é essa parte maior da pontinha. Só que o que ele se refere é não passar a navalha. Então, o que seria a ponta da barba? Seria o pé dela. Alguns rabinos dão a entender isso, né? Para não raspar rente no rosto. Então, certo, pronto. E se eu aparar a barba, eu cumpro o mandamento? Sim, você cumpre o mandamento. Beleza. E cumpre o mandamento? Cumpre. Deixa ela grande? Deixa. É um mandamento da Torá? É. Tem pessoas que cortam? Corta. Por quê? Porque ele, no trabalho dele, às vezes exige você chegar diante de um juiz, na área do direito, com barba, dificilmente, se ela não for bem feita, dificilmente o juiz vai lhe receber, né? Então, a maioria dos advogados, você pode ver que é o rosto limpo, né? Ou a barba muito bem feita. Então, nenhum homem será justificado diante dele pelo quê? Pelas obras da lei, que é as obras rabínicas. Aí uma pessoa me perguntou, onde é que está isso na Bíblia? Em toda ela. Agora, a pessoa que me perguntou tem uma, vou dizer assim, procrastinação e preguiça. Tem os dois para olhar. Então, a pessoa que não tem estudo, não pesquisa, não olha no léxico, quando você diz assim, vai lá, olhe no léxico, aí a pessoa não olha e ainda quer ter razão, não tem. Simplesmente não tem, porque ele não busca a verdade. Ele não vai até. Se você olhar obras da lei, vai bater as palavras de legalismo, de opinião humana. Nenhum homem será justificado pelas obras da lei. Ou seja, se eu lavo as mãos, primeiro com a mão direita ou primeiro com a mão esquerda, para o eterno tanto faz, desde que você cumpra o mandamento. Entendeu? A Torá, sim. Tradição, se você pecar, não pecou, mas vamos lá. Tem tradição boa. O mandamento é colocar a mezuzá,
Isso é mandamento. Você tem que cumprir. Certo? Só que tem a caixinha da mezuzá, e a mezuzá é o pergaminho. Você não pode danificar o pergaminho. Certo? Certo. Pronto. Entendido isso, a pessoa diz, eu não vou praticar. Aí peca, peca sim. Peca sim. Peca, peca sim. É? Claro que peca. Mas aí o que acontece? Vem uma pessoa e diz, não, mas é a mesma coisa. Então veja como ficaria bagunçado por esse texto, né? Nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. O que vem pela lei, não pelas obras da lei. Mostrando o quanto as pessoas são pecadoras. Quem que mostra que existe pecado? A lei, não as obras da lei. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei. Olha só, sem lei, que lei é essa? Sem lei de obras, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei. A lei, ela mostra o que é justo e o que não é. E pelos profetas também, eles vão falar o que é e o que não é. Isto é a justiça de Deus que vem pela fé em Jesus Cristo, ou seja, em Yeshua HaMashiach, para todos os que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram, judeu e gentil, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Mas onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Essa lei aqui das obras? Não. Não foi excluída pela lei das obras porque ela não influencia de maneira positiva, certo? Obras da lei não funcionam de maneira positiva, mas pela lei da fé, pela Torá da fé. Essa Torá da fé é a Torá não rabínica, é a Torá, Gênesis a Deuteronômio. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, não é sem a lei, é sem as obras da lei. Então eu sou justificado sem a tradição, se eu praticar a Torá? Sim. Mas eu anulo a lei pela fé, ele diz o quê? Eu anulo a Torá pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a Torá, a lei. Está vendo aí? Então, Paulo não está falando nunca contra a lei. Ele está falando contra as obras rabínicas que eram pesadas. Quando diz que Yeshua violou o Shabat, em baseado de quê? Só são 39 trabalhos que é proibido fazer no Shabat. Isso é um peso. Por isso que tem vídeo já, sem tradição, para vocês começarem a guardar o Shabat, depois vai adicionando as tradições. No comentário judaico do David Stern, ele vai dizer assim: alguns antissemitas falam que não é para circuncidar, porque não tem mais serventia para a salvação. Olha só. Mas nunca a circuncisão foi para a salvação. Ela é aliança. Né? Foi para a conversão ao judaísmo se guardar a Torá. Né? E outros afirmam que a circuncisão foi trocada pela tevilá, batismo. Né? Mas Shaul aqui fala diretamente, diferentemente, aliás, do que alguns cristãos afirmam, e esses que afirmam querem saber mais do que Shaul. Acabam querendo, né? Shaul fala que em muito, em todos os sentidos, porque foi entregue às próprias palavras de Deus, sua logia, estudo, seus meios de comunicação divinos, não limitados, e suas promessas ou profecias, como implica no termo oráculos. Então, a vontade dos judeus e a primazia é do Eterno, os ter escolhido e falado com o povo judeu. Ter se revelado pessoalmente e falado diretamente com o povo judeu era o menos povo, Deuteronômio 7:7, mas Adonai os amou e as nações nenhuma fez isso. Salmo 147, 19 e 20. Alguns podem perguntar, se a Brit Hadashah, chamada de Novo Testamento, que é como chamam, mas não é conhecida assim pela Escritura, ela é chamada de Brit Hadashah, é verdadeiro, porque meu rabino não crê nele.
Se ela é verdadeira, porque o meu rabino não crê nele. Shaul, rabino de Tarso, dá a resposta a essa pergunta. A veracidade da palavra de Adonai, versículo 2, não depende de quem crê nela. A verdade se mantém por si mesma. De jeito nenhum, no verso 4, né? Do grego me genoito. Na Septuaginta traduz assim da expressão halila, né? Que está em grego, que a Septuaginta é em grego, né? De Gênesis 44, 7, 17, Josué 22, 29 e 24, 16. Em hebraico, que significa que profanação, maldito seja. Fora daqui, halila, né? Pode ser o desejo mais intenso de negação. Portanto, Deus me livre expressa bem o sentido. Então, aquilo de nenhuma forma está escrito. Segundo o Salmo 143, verso 2, versículo 20, porque à sua vista nenhuma pessoa viva será considerada justa. Em grego, dikaior, em hebraico, tzadik, entendido de maneira legal como declara-se justo ou inocente, em vez de ser levado a se comportar justamente, em algumas traduções sem lei, não significa desprovida delas, como dito em Mateus 2,13. Anulamos a Torá pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a Torá. Romanos 3,31. Mas não por obras da Torá. Ela ensina a disciplina, mas não justifica nem salva. As obras dos rabinos, ela ensina a disciplina, para você pegar o hábito da oração e tudo mais. Mas ela não justifica e nem salva. Por que a Torá salva? Ela ajuda a pessoa a se salvar. Porque ela ajuda você a se santificar. E quando você erra, você pode acessar a graça, junto com a Torá, né? Aí você acessa a graça e diz, Yeshua, me perdoa. Eterno, me perdoa. E aí você será perdoado. Mas diretamente, só você ter os livros aqui, ela vai salvar? Não. Mas se você pegar os ensinamentos que está aqui, você vai ser santificado. Aí tem um hino que tem no hinário que eu escutei, que diz assim, no céu não entra pecado. Beleza, é verdade. Mas como não entra? Como é que eu sei o que é pecado? Pela Torá, né? Então, o Shaul trata da Zehut Avot. Zehut Avot, méritos dos antepassados, em Romanos 4, versículo 1 e 2. Mas antes que viesse o tempo dessa fé, estávamos guardados debaixo da lei, sistema resultante da perversão da Torá, em legalismo. Encerramos até aquela fé que se havia de se revelar. Assim a lei se tornou nosso aio, o tutor, né, o pedagogo, para nos conduzir ao Messias, a fim de que fosse declarado justificado pela fé e fidelidade. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, da perversão da lei em legalismo. Não sou eu que estou dizendo. O texto em grego bota hiponomos, como eu mostrei ali no vídeo, no início, né? Porque em união com o Messias, Cristo, todos vocês são filhos de Deus, pela fidelidade e fé. Porque todos quantos fostem batizados em Cristo, no Messias, você vestiste do Messias, né? Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um no Messias Yeshua. E se sois do Messias, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vocês estão entendendo? Gálatas 3, 23 ao 29. Essa carta toda, basicamente, ela é aos gentios diretamente. Ela vai falar sobre os gentios não é para praticar as obras da lei, sim a lei. A interpretação mais comum afirma que Shaul estava contrariando a sua judaicidade, afirmando que não estavam mais presos à lei mosaica. É um pensamento comum entre católicos e evangélicos, então cuidado com isso daí. Quem é desse segmento, que sem exame dado o grego koiné bíblico, fala essa heresia. A discussão, na verdade, aparece em Gálatas 2,16b e Romanos 3,20b, que fala de legalismo da lei, não a lei.
Mas a palavra no versículo 23 é hiponomo, literalmente sob a lei, de novo não examinado por cristãos que querem defender que a lei foi cancelada. Aparece 10 vezes nos escritos nazarenos. Gálatas 3:23, 4 e 5, 21, 5, 18 de Gálatas, Romanos 6, 14 e 15, e 3 vezes em 1 Coríntios 9, 20. Olha só. Então, aparece essa palavra, hipornomo. Então, mas só Shaul usa como termo técnico para ressaltar um dos aspectos do conceito de legalismo. E em Gálatas 2:16b é erganomou, obras da lei. Upor, literalmente, é sob, dentro da estrutura de, sob sua tutela. Ele utiliza diferente de enomo, na lei. Ele usa diferente. Então é muito claro a linguagem de Paulo quando você leva a sério. Só que nas traduções, muitas das vezes, coloca numa coisa só. Então vale salientar que você deve ter 3 Bíblias de tipos diferentes de Bíblias, de versões diferentes, para você comparar. Compare com muitas Bíblias. Eu não me desfaço de nenhuma das minhas, justamente por isso. Vale salientar o seu uso exclusivo em nomos, algo como os eleizados, enleizados, em 1 Coríntios 9, 21. O que foi modificado na Torá? Né? É uma pergunta a ser feita. Não significa sujeito à parte legal da Torá, porque a parte legal da Torá não é revogada por não ser temporária. De novo, Mateus 5, 17, 19, com a vinda do Messias. É verdade que foi modificado alguns elementos específicos, né? Em especial o sistema de sacrifícios, né? Vê lá em Judeus Messiânicos, que é Hebreus 7, do capítulo 7 ao capítulo 10. Algumas punições foram revogadas, né, por aqueles que foram unidos ao Messias. Então, por exemplo, segundo o que o David Stern, né, ele está explicando aqui que, por exemplo, o sacrifício de sangue foi cumprido. E outras coisas, como o Sanhedrin, ele não existe mais. Então, como é que vai ser feitas as punições? Né? Então, está claramente revogada. Né? Nem os 3 rabinos gerais de Israel, hoje, eles fazem isso. Né? Eles condenam por aqueles que foram unidos ao Messias. O papel do Espírito Santo foi tornado explícito, né? Que é o Espírito do Eterno. João 14, 26, 15, 26, Romanos 8, 1 ao 13. O papel dos gentios com judeus na comunidade messiânica foi explicado em detalhes. Atos 15, do 1 ao 29, Efésios 2, 11 ao 22. E o próprio Novo Testamento foi dado como Torá. Olha só que maravilha. Então vocês vejam, o Novo Testamento também é considerado Torá, porque Torá é instrução. Então, o judaísmo messiânico, que é Hebreus 8, 6, parte B. Visto que Torá não é só lei, popularmente ficou assim nas traduções. Mas como significa instrução, é comum achar em toda a Bíblia a citação dos Salmos, como Torá, João 10, 34, 36. Vocês vão ver em João 10 também, 22, a festa de Hanukkah, né? Assim como Provérbios, a instrução, Mussar do pai e doutrina, né? Que é Torá da mãe. Então você veja, instrução, o Mussar do pai, né? E a doutrina da mãe. São 2 aspectos da lei, Mussar e Torá. Até hoje existe o Musar e a Torá, assim como Hebreus 8:6 e os escritos de Shaul, testificando por Kefa, testificado como escritura dos escritos de Shaul, porque ele menciona muito a Torá. 2 Pedro 3:15, 16. Não obstante a maior parte das ordenanças e dos estatutos mitzvot cívicos e cerimoniais, bem como os éticos, permanecem a mesma, mesmo quando as prioridades entre eles tenham sido ordenadas. Gálatas 2, 12, parte B,
João 7, 22, 23. Então, tem umas coisas que cívicos e cerimoniais que continuam, certo? Um mandamento moral que é muito desprezado hoje é a guarda de Shabat e proibição de fazer tatuagem. Inventam de tudo quanto é desculpa para fazer. A condenação desse daí pesa em vida ou na morte, né? O eterno é que decide. O que foi cancelado foi a necessidade de buscar Adonai pelo sistema de tradições que dificultam a prática da Torá. Muito importante vocês estarem guardando as festas bíblicas, né? Isso é o que chama de sistema legalista ou da perversão da Torá em legalismo. Podem então cristãos e judeus praticar a Torá sem necessariamente seguir do jeito que as doutrinas humanas fazem? Então, pode o cristão também fazer assim? Pode, certo? Pode praticar a Torá? Pode. Pode sim, certo? Portanto, agora, nenhuma condenação há. Aí teve um que disse para mim que isso anulava, se comer alimentação kosher, anula o sacrifício de Cristo. Eu não sei onde ele leu isso, né? Porque isso é uma teoria dele. E Yeshua nunca disse que não era para praticar a Torá. Nunca. Ele nunca disse assim, deixem de praticar a Torá. Então a pessoa... E disse pelo contrário, né? Quem me ama, guarda os mandamentos. Daqui a pouco eu vou mostrar. Então, assim, prática da Torá, Yeshua sempre ensinou. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, no Messias Yeshua. Porque a lei do Espírito de vida, lei Torá, do Espírito de vida, em Yeshua HaMashiach, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, essa lei do Espírito, certo? Essa lei do Espírito é a Torá. Ela tem que estar com o Espírito. Senão, a letra vai matar. Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, olha, veja, a lei aqui é a Torá mesmo. Veja que ela estava fraca pelos homens, pela carne. Tá vendo aqui? Por quê? Colocaram tanto legalismo, tanta tradição, que a Torá estava ficando sem significado. Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado, a semelhança, parecido, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da Torá, tá vendo aí, da lei, então ele chama de justa exigência, se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, não é segundo os rabinos, não é segundo os desejos da carne aqui não, é segundo a tradição, a gente não manda, mas segundo o Espírito, né, que é da vontade do Eterno. O Espírito aqui é o mover de Deus, porque a inclinação da carne é morte, realmente. Aqui, você vai falar aqui, já está de inclinação, seria Yetzer-Hará. Então, não anula as obras da lei, o sistema de tradição, não anula a obra da carne, essa inclinação. Mas a inclinação do espírito, Yetzer-Hatov, né? Então a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, contra Adonai, pois não é sujeita à lei de Deus. Então, veja, tanto a lei de pecados, que não é abafada, não é combatida pela tradição, como também as tradições, né, ela não é sujeita a Deus. São ideologias humanas, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade a pode ser. Vós, porém, não estáis o quê? Na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ensinando os mandamentos. Então vamos lá? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos de maneira no mundo sóbria e justa e piamente. Trazendo salvação, devem renunciar à impiedade, certo?
o pecado, ou seja, quem é salvo pratica a Torá. Como é que eu vou me afastar de impiedade e paixões mundanas? Praticando o que a lei diz. A lei diz, seja santo como o Eterno é santo. Né? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e estou eu convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja, esse texto ele é muito combatido, mas na Peshita, que é na época de Yeshua e do texto Receptus, aliás, perdão, texto Receptus não, que é século XIX, texto Vaticanos, em grego, ela também apareceu nessa época, tem também Mateus 28, 19 e 20. Qual é a versão que não aparece? Uma versão rabínica, que não é base de análise, é a de Baal Shem Tov, certo? Só ela, certo? Os textos mais antigos contêm Mateus 28, 19 e 20. Então, se quiser, eu faço um vídeo só sobre isso. Batizando-os em nome está no singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso daqui não é uma fórmula batismal também, certo? Mas nome está no singular. Então, quem colocou uma interpretação trinitariana aqui foi a católica. E os evangélicos pegaram. Mas nós que somos conscientes do seu valor, não precisa dizer que isso daqui foi... Tem gente que chega para mim dizendo que foi enxertado pela Igreja Católica. Só que se mesmo que fosse verdade, tem inúmeros documentos que desmentem. Se a pessoa tivesse certa no seu pensamento. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Guardar os mandamentos. Está vendo aí? João 14, 15. 1 João 5, do 1 ao 13, diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Já começa dizendo. Se você crê, crê. Então é nascido de Deus. Só que todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Se você não guarda os mandamentos, você não ama a Deus. Simples assim. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aí querem viver da graça sem guardar os mandamentos, você não ama a Deus. É o que João está dizendo aqui. E os seus mandamentos não são pesados. Uma pessoa tinha acabado de me dizer que os mandamentos eram pesados. Eu disse, abra a Bíblia aí em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Ele leu, quando leu, ele ficou sem palavras. Literalmente, ficou bufando de ódio, né, como diz aqui no Nordeste. Mas ele não teve razão. Além disso, e não teve o que dizer. Além disso, é lei que se sabe o que é pecado, pela lei, né, que sabe o que é pecado. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, certo? Então, o que é a palavra iniquidade? Anomia, certo? Anomia é a palavra para iniquidade. Então, todo aquele que comete pecado também comete anomia. Aí a pessoa diz, o que é anomia? Não lei, sem lei. Então, vai viver sem lei? Vai viver em iniquidade. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Certo? Realmente, há pecado que não é para a morte. Então, tem tipos de pecado que não é para a morte. Mas tem pecado que é para a morte. Então, aí o Eterno é que tem que julgar. 1 João 5,17. A Torá não justifica ou a Torá oral, a tradição é que não justifica. Gálatas 5,4. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pelo legalismo da lei rabínica, né? Da graça decaíste. O primeiro a dizer assim, quem guarda a lei de Moisés decaiu da graça foi Atanásio de Antioquia, o arauto das heresias, certo? Conhecido assim. Nomos, aquilo que é atribuído, daí o uso à lei humana, mas o contexto fala das obras da lei, certo? Então, se eu fosse só nomos aqui, né, lei,
O contexto acima vai falar das obras da lei. Eu vou abrir até aqui uma, que é a Bíblia Shed, e ela tem, em Gálatas, dois textos. Eu vou dizer por onde normalmente as pessoas começam a ler, e vou ler o contexto em seguida, vocês vão entender. Gálatas 3, as pessoas começam a ler do versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar seu preceito... Não, aqui não, no texto 11. No 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei, 12, não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Aí a pessoa fica, tá vendo? Tá dando a entender que a lei é ruim. Só que quando você sobe no versículo 10, ele diz assim, todos quantos, pois, são das obras da lei. Tá vendo aí? 3:10. Estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Por quê? Obras da lei, está aqui, como a gente já vem ensinando, é a tradição. Então, se eles estão praticando a tradição aqui, Paulo está dizendo, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele, volta a dizer, não é toda a tradição não, mas são leis rabínicas que dificultam o cumprimento do mandamento. Aí ele entra. É evidente que pela lei, mas que lei é essa? É a lei rabínica. Ninguém é justificado diante de Deus, realmente. Não é. Então, muitos pensam que a lei é maldição, mas o que Shaul, mais conhecido como Paulo, está falando aqui, é que devemos praticar a lei, porque está escrito isso na lei. Mas antes, o texto chama a atenção que os judeus queriam praticar as obras da lei, a tradição, e esqueciam de praticar a lei de Moisés. Ou seja, por exemplo, alguém pecou, ele diz, mata, né? Porque está escrito na lei. Mas quando era para praticar o amor, eles não pegavam aquele preceito da lei, como Yeshua fez, né? Na lei de Moisés, manda que tais mulheres sejam apedrejadas, né? Mas cadê o homem? Aí Yeshua usa o princípio da justiça. Liberar a mulher, aliás, vou liberar o homem, eu vou liberar a mulher. Pronto. Cumpriu a Torá. A tradição e esqueciam de praticar a lei de Moisés, trazendo sobre sim, assim, a maldição. Em outras palavras, segundo Shaul, quem pratica halahá, Talmud, tradição, e se esquece de viver a Torá, se faz maldição. E Yeshua nos livrou da escravidão da tradição judaica. Declarando, se ouvires atentamente a voz de Adonai teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares as leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yah, aquele que te restaura, ou seja, Adonai. Então percebam, o Eterno está dizendo aqui que não vai trazer enfermidade sobre você, né? Se você fizer o quê? Ouvir a voz de Adonai e fizer o que é correto aos olhos dele, guardando os mandamentos. Então não pode ser maldição. Se vós, que me amais, obedeceis os meus mandamentos, Jesus promete o Espírito Santo, aquele que tem meus mandamentos e obedece a eles. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também me revelarei a ele. Eu o amarei e me revelarei a ele. João 14, versículo 25 e 21. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão. Todos os que pecaram sob a lei, pela lei, serão julgados. Pois diante de Deus, não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, vejam bem, eles não têm uma Torá de gentil que é diferente da judaica, é isso que Paulo está dizendo. Mas quando eles praticam a Torá ensinada pelos judeus, torna-se lei para si mesmo. Não a tradição, estou falando da Torá,
que é a lei de Moisés, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho à sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes o acusando, gentil, né? E outras vezes lhe servindo por defesa. Todos esses fatos, gentios, muitas das vezes escutei pessoas dizendo assim, que não pratica a Torá, mas ela diz assim, eu fiz isso e me senti bem. Então, isso é a consciência, né? É justamente dizendo, olha, você está tranquila porque isso é o que a Torá manda. Então, é isso que está dizendo, só que eles acertam no bando. É melhor conhecer. O crente deve ser fiel à palavra. Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas obras excelentes, porque és instruído pela lei, tu estás certo de que foi chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de criança, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Ó, tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Então, a lei passa conhecimento e verdade na expressão maior que tem, segundo Paulo. Pois então, tu ensina aos outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furta? Tá errado, né? Tu que ensinas que não deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas lhe roubas os templos? Tu que te orgulhas da lei, desonra a Deus desobedecendo a própria lei? Pois tu, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos, entre os gentios. Porquanto a circuncisão tem valor se obedece à lei, se obedece à Torá. Então tem valor. Mas se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão, ou seja, um judeu que é circuncidado. Ele não pratica a Torá, ele está fazendo o que é contrário ao que a Torá diz. Paulo diz, olha, já virou incircuncisão. É o incircunciso. Por quê? Porque faz o que a lei diz que não é para fazer, e ele faz contra. Aquele que é, por natureza, incircunciso, um gentil, não circuncidado, mas cumpre a lei, ele condenará a ti. Ou seja, o gentil está dizendo, ei, a Torá não diz isso, e ele é incircunciso. Né? Então, ele vai dizer, portanto, não é legítimo o judeu quem simplesmente o é exteriormente, porque veste uma roupa, bota um guipá, etc. Tem que ser por dentro. Nem é verdadeira a circuncisão que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Ou seja, somente fora, apenas fora. Não está dizendo que a do coração só é beleza e acabou-se, não. Né? Vejam, Abraão foi chamado sem ser circuncidado, depois foi circuncidado. Então, tem uma época que você decide. Judeu, quem é o interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, não apenas pela letra da lei. Para todos esses, o louvor não provém dos homens, das tradições, mas de Deus. Romanos 2, do 11 ao 29. Aqui Shaul está ensinando que no eterno não existe parcialidade, quem pratica a Torá é declarado justo, ou seja, gentil ou não. Que o crente deve ser fiel à sua palavra. Não é judeu quem é exteriormente, porque se pratica a tradição e não a lei, eles serão tidos como incircuncisão. E se os gentios que não têm uma lei diferente da Torá, ou seja, quando pratica a mesma lei judaica, a sua incircuncisão é tida como circuncisão, pois faz o que a lei manda. Logo, não é a mesma coisa a tradição da lei e a lei, certo? Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. Ele está dizendo bem claro. A Torá é pecado? Não, de forma nenhuma. Então, não é por isso que confunde pelas tradições. Porque vocês não tenham esse conhecimento. E esse vídeo está fechando o ano. Para que vocês passem para as pessoas que têm. Passem para cristão, passem para todos. Todos, assistam esse vídeo aqui, tire suas dúvidas. Divulgue esse vídeo aqui, que é muito importante. Eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Por quê? A lei vai dizer, não cobice. Por quê? Porque é pecado. Não minta. Por quê? Porque é pecado. Uma pessoa que diz que não existe lei, está dizendo que não existe Torá. Logo, não existe pecado. Então, você pode fazer qualquer coisa e ir para o céu. Entendeu? Então, não é assim. Não existe a necessidade
da guarda de tradição, porquanto, na realidade, eu não havia conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Então, Paulo está deixando bem claro aqui. Mas o pecado, aproveitando da ocasião dada pelo mandamento, quando diz assim, não cobice, provocou em mim todo tipo de cobiça. Mas foi a lei? Não, foi o pecado. Veja que é uma inclinação interna que nós temos. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu. Antes que eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu. E eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para mim vida transformou-me em uma morte para mim. Porquanto o pecado valesse de mandamento, iludiu-me o pecado e, por meio dele, me matou. De maneira que a lei é santa, aí ele conclui, ó, a lei é santa, ela está me mostrando as coisas boas, como eu me santifico. O mandamento é santo, justo, está mostrando como eu viver na justiça, e bom, está mostrando eu viver na bondade. Porquanto é do vosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Olha a gente aqui que Paulo está dizendo. Parece que não leem isso. A lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Aí, quando se converte, confessa a Yeshua, você vai praticar a Torá espiritual, certo? Assim descubro esta lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal que está presente em mim, que é a Yetzirará, a inclinação ruim, todo mundo tem, por causa do fruto do conhecimento. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Ele diz, né? Contudo, vejo outra lei agindo nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão. Ou seja, ele sabia os mandamentos, mas a lei dos membros do corpo dele estava dizendo, faça-me, não tem nada a ver, né? Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Aí ele diz, miserável ser humano que sou. Quem me libertará do corpo desta morte? Graças a Deus por Yeshua Mashiach, nosso Adão, de modo que eu, mesmo com a razão, sirvo a lei de Adonai, a Torá de Adonai. Veja, eu sirvo a Torá de Adonai. Paulo guardava. Mas com a carne tem essa lei do pecado que, infelizmente, continua na gente. Aí é de Serrará. Só que o pecado, quando você confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, em Romanos 3,20, ergon, nomou, traduzido muitas vezes como obras da lei, é referente ao legalismo. E isso é que é legalismo, não é a Torá. Não é você guardar festas. Praticado por um grupo de judeus que queriam se justificar por ela. Queriam se justificar pela tradição. Olha, tem um tecido maior. Olha, eu assisti as velas do Shabat, por isso que eu sou justo. Né? E não é assim. Não seriam justificados por esse meio. Romanos 3,27, aqui também fala pelo legalismo, ou seja, pela lei das obras, ergon nomou, legalismo. Aí não diz que mudou a Torá, mas disse que tinha que ter fé com a Torá. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Romanos 8,3, guarda legalista da Torá, significa atos ou ações, obras externas sem fé, enfermou a Torá. Então, essa enfermou a Torá, entendeu? Aí, como ela estava enferma, né? Então, a Torá enferma precisava de ser restaurada, ter vida de novo, devolver o espírito o Rua do Eterno para ela. Aí por isso que Yeshua veio. Que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o julgo da lei, mas sob o poder da lei da graça. A lei da graça é a Torá, junto com a graça e a lei. A lei ordena para você se santificar e a graça perdoa se caso você não precisar, se você precisar de pedir perdão. Não. Olha só o que ele diz.
Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos mais sob o jugo da lei, mas sob o poder da graça? Não. Mas tem gente ensinando isso. Entendeu errado, dizendo que agora pela graça você não precisa guardar mais a lei. E ele está dizendo o quê? Não é assim. Não é para você se atirar ao pecado. Então, quem é que diz o que é pecado e o que não é? A Torá. Aí você vai se atirar agora no pecado? Por quê? Porque você está pela lei da graça. A lei nomos de Moisés, da graça, da Hesed, né? Então, não estáis informados de forma nenhuma. Não estáis informados de que ao vós entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos daquele que obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência. A palavra obediência, ela obrigatoriamente em hebraico, ela é ligada a mandamento. Não existe obediência sem mandamento. Um é ligado ao outro. Que leva à justiça. A obediência leva à justiça. Você quer fazer justiça? Obedeça os mandamentos. E tem um bônus. Ninguém vai guardar mandamento porque você quer receber bênção, mas vai receber. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de ensino que foste submetido. Vós foste libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Olha como é forte essa escravos da justiça. Então, quando alguém me pergunta como você se define, eu disse, eu me defino de duas formas, como escravo da justiça e como garimpeiro do eterno, da verdade, né? Garimpeiro da verdade, do eterno não, garimpeiro da verdade. Então, claro que eu sou servo e filho do eterno, né? Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim, como apresentaste os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz iniquidade ainda maiores, apresentais, a partir de agora, todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Romanos 6, 15 ao 19. Vocês estão entendendo o que Paulo está passando aqui? Paulo está dizendo que quando você obedece à Torá, você se torna um escravo da justiça para a obediência, para ser escravo da justiça. Você vai obedecer para ser esse escravo da justiça aqui. E, ao mesmo tempo, vai levar à santificação. Uma coisa leva a outra. Então, como é que começa? Começa obedecendo os mandamentos. Da obediência, vai para a justiça. Da justiça, vai para a próxima camada, para a santificação. E aí continua se santificando e vai influenciar na salvação. Se não tem pecado em você, na hora que você vai, é mérito da Torá. Certo? É mérito da Torá. A Torá tem esse mérito de apontar para você, dizendo, olha, não peca. Estou te dando conselho de amigo, não peca. Aí a graça diz, rapaz, tu pecou, mas eu te perdoo. Volta lá para a Torá, vai conversar com ela. Aí a Torá te recebe de volta. Aí disse, eu te reconheço como limpo. Por quê? Porque a Hesed, a graça, perdoou. Você volta para a Torá e agora faz dizer, você já fez isso? Aí ele, não consegui fazer. Mas faça desse jeito aqui, vá tentando. Aí a Torá, e você acertou. Então você tem uma nova chance quando pede perdão. A forma de ensino é a Torá. Nas sinagogas onde os gentios participavam, e alguém vai dar um pulo da cadeira, mas olhe que eles participavam. Atos 13:42, que santificava quem obedecesse, mas não ao legalismo, certo? Então, a Torá, era ensino na Torá, nas sinagogas, tem a Haftará, e sobre Yeshua também se falava, que santificava quem a obedecesse, mas não era o legalismo, era a Torá. Então, aqui, vocês vão ver, pela tradição, existe um Merita, que é o muro da separação. Era onde tinha nas sinagogas, como se fosse um muro vivo, né, de planta, que separava as mulheres dos homens, e isso é a tradição que traz, é uma coisa boa. E ele fazia com que as mulheres participassem, não presencialmente lá nas sinagogas. Por quê? Porque era um segmento do templo, então
o templo tinha a área das mulheres, dos gentios e dos judeus. A mesma coisa é imitada lá na sinagoga. Então, pelo templo já tinha essa parte, tudo separado. Mas na sinagoga eles fizeram também para todo mundo escutar a Torá, uma coisa boa. Considerações finais, para a gente encerrar. Né? Na Bíblia existem 2 leis, certo? Mas em Israel existem 3 leis. 3 Toratot, que é o plural de Torá. A primeira é a lei ou Torá escrita, que é Bereshit, até Devarim, que é Deuteronômio. A segunda é a tradição, é a lei das obras, é a Halahá, é o Talmud, a Guemará, o Zohar, certo? A terceira é a Torá oculta. Essa pouco a gente só ouve mais falar, né? Só rabino que tem assim um apego a ela, e não é que seja de ocultismo, é porque ela é muito influente no mundo espiritual e você tem que conhecer as regras primeiro da Torá escrita, e aí você passa para essa oculta aos poucos, né? Então, nem todo mundo chega ao nível de conhecer essa oculta plenamente, pelo que me explicaram, né? Me ensinaram. Pois Torá significa, em último caso, lei, certo? Não é lei em primeiro caso. Mas em primeiro caso é instrução, ensino. É o melhor significado, é instrução e ensino. Então, quando você vir nas suas Bíblias, permaneça na doutrina que você foi ensinado, é a Torá, certo? Mas esta nas traduções, como se todas as duas, essa oral e escrita, fossem a mesma coisa, mas a tradição não justifica. E a lei de Deus, que justifica, santifica e abençoa aos que a obedecem. Ela não influencia para o mal nunca, nem anula o sacrifício do Messias. Deixei bem claro isso daqui. Você está obedecendo, está provando que ama o Messias, do jeito que o Messias mandou o texto ali. Quem me ama obedece os mandamentos. Mas os tradutores colocaram como se fosse a mesma coisa. Isso é chamado de erro de tradução. E aqui está o QR Code, certo? Se inscreva no canal, compartilhe, comentem. Vai ajudar outras pessoas. Amém? Shalom, shalom. Lehi traô.